É. Essa coisa do sucesso e tal é uma discussão mais clássica, que são os países latinos, geralmente, são mais pobres. Onde eles seja da América Latina, ou seja na Europa, são mais Aham. pobres do que os outros, por causa da influência muito forte do catolicismo e aquele pensamento de que é bonito ser pobre, o Ser certo é ser franciscano, né, franciscano, sofrer a dor. e a desvalorização, o lucro como pecado, né, a usura, que foi muito tempo e tal, e gera essa resistência a construir, a conquistar. E aí você vê do outro lado os países anglo-saxãos, que foram, né, o berço da reforma protestante, você vê que o lucro é a manifestação da bênção de Deus. Então, Ah, a galera quer lucrar, eles têm muito mais disposição para correr risco, muito mais disciplina no trabalho e muito mais. E a disciplina no trabalho é exatamente ligada à convicção de que vai dar lucro, de que vai dar sim. certo. Eu Eu, acredito que vai dar certo, eu vou lá e faço. em outras palavras, eu acho que o nosso problema é como a gente enxerga a dor. A gente É, enxerga bastante a dor como os outros, só que a gente entende a dor como um motivo de penitência e outras sim. pessoas entendem a dor como uma forma de construção. Então, eu acho que talvez se a gente fosse para esse lugar mais filosófico, assim, pensando, é um pouco disso. É, Eu acredito que existe um valor na dor. A gente é. só tem, tipo, no pioneirismo, na construção, faz parte, mas o nosso olhar punitivo talvez faz a gente ter esse espírito de Mas sentimento de vira-lata. quer ver uma coisa? A gente fala assim, o Brasil é um povo empreendedor, um povo inovador. Coisa nenhuma. A gente, quantas patentes a gente tem? Sim. A gente se vira, mas a gente não formaliza, a gente não chega no final e cria patente. É. Então, a gente não dá pra dizer que a gente é inovador. Empreendedor muito por necessidade, mas é um dos lugares onde as pessoas mais têm medo de empreender, é o Brasil. Pra você ter ideia, tem vários, nos últimos anos, várias modificações legislativas para fechar a empresa para ser mais fácil. Mas o Brasil figurou no ranking internacional como o segundo país onde se leva mais tempo para fechar a empresa no mundo. Em média, se levava no Brasil 10 anos para fechar uma empresa. Tá louco. É tipo assim, é o peso de você ter do fracasso. Carrega essa Sim. cruz, irmão. Hoje em dia tem várias iniciativas que te ajudam a abertura de empresas, por exemplo. Você abrir um CNPJ hoje não é algo tão complexo. Ainda É, é muito burocrático, mas já tem iniciativas que facilitaram muito isso, principalmente agora para o modelo de empresas, modelo de startup. sim. Mas ainda é um parto. Mas Eu falo isso por esse algumas que eu já tive que criar e fazer, é sempre um é, parto, é coisa que já tem um ano e você tá falando, meu Deus, como é que você não resolveu? E você liga pro contador. E aí o contador, não, porque tal coisa, tem sei lá o que, aí você resolve e parece que não anda. É uma é. potestade essa burocracia, pelo amor de Você Deus, não precisa, tem esse você não sentido. consegue fazer diretamente, você precisa de um xamã, um contador, que É, ele sabe fazer uma magia para você conseguir criar uma PJ. E esses dados de 10 anos, já agora é dos anos 2000, né? A gente só perdia para a Índia, que levava 11 anos para fechar uma empresa na Índia. Mas por quê? Porque o indiano ele entende que é uma questão kármica. Se você deu errado, esquece, amigo. O seu karma dessa vida. Tenta na próxima. É uma questão que teológica conformismo de deles. conformismo. Se a empresa não deu certo, aceita. Na próxima vida vai dar certo. Você já encerra. E a gente tem uma coisa assim de reprovar muito o fracasso. E não entender que se você não fracassa, você não tem como vencer. Um concurso. Ninguém quer saber qual foi o concurso que você não passou. Se você passou num concurso, você reprovou em vários. E Uhum. faz parte da jornada. Para algumas áreas a gente entende isso. Mas para a empresa, a gente tem uma resistência enorme. Fulano tal abriu a empresa não deu certo. A gente faz parte. Você abre, Não, testa, testa, se uma dá, hora e vai dar se dá certo. certo e você mostra isso, expõe isso, vira alvo de crítica da mesma forma. Sim, sim. Então, Mas assim, primeiro você tem o medo de não dar sim, certo. Você tem dois medos: o medo de dar errado e o medo de dar certo. Porque se sim, der errado, você é um fracassado. Se der certo, você é um orgulhoso. capitalista orgulhoso. Exatamente. E nenhuma das duas coisas é o fim do mundo. Acaba que a gente falta incentivo para a produção de riqueza, para geração de riqueza. A gente não sente esse incentivo, por mais que a gente tenha um potencial absurdo, que foi o que a gente estava conversando mais É, cedo. Para essa produção, a nossa parte cultural mesmo muitas vezes não nos incentiva a fazer isso. é. E assim, aí partindo, voltando para a questão legal, e tal, o Estado não ajuda. O É, Estado é pesado. O problema, todo mundo fala, porque a carga tributária do Brasil. Nosso problema, antes de ser a carga tributária, é conseguir pagar imposto. De novo, você não consegue pagar imposto sozinho. Não é uma capacidade que um ser humano dá conta, não. Se você quer empreender, eu vou abrir uma empresa, sou só eu nessa empresa. Eu e o contador.
Porque eu preciso de um xamã que seja capaz de entender os desígnios do Estado, de interpretar a norma e me emitir um boleto para pagar, porque eu não consigo pagar sozinho o imposto. Então, é muito pesado você ter que ter uma pessoa para conseguir pagar imposto. Sim. E aí o Estado, você compra um imóvel, você paga o cartório, que é uma taxa judicial, né? Mas você paga o imposto por compra. Cada movimentação que você faz financeira, patrimonial, você deixa um percentual ali de tributo, e sem contar quando você precisa da ajuda de alguém, você precisa do despachante, você precisa do contador. Você sempre precisa de um intermediário entre você e o Estado para você fazer coisas ordinárias. Se a gente conseguir com a digitalização deixar o Estado mais acessível para o cidadão, a pessoa poder assinar digitalmente e as coisas Talvez num seja fluxo. o pontapé que a gente precisa. Se a gente conseguir isso, a gente já tira um gargalo que impede o A sensação desenvolvimento. que eu tenho é muito isso. Tipo, a gente tem muita coisa boa e a gente tem alguns muros muito reais, assim, pra gente. Se a gente fosse, talvez, um momento onde você consegue rodar algo, as outras coisas, elas começam a engatilhar. É uma visão meio otimista de futuro, né? Nem todo mundo tem uma visão assim. Mas eu sou jovem, né? Em loco eu tenho que ser um pouco otimista mesmo. Ainda não deu tempo de me ferrar muito. Tipo assim, deu tempo de pensar um pouco em algumas coisas, mas assim, não o suficiente pra perder esse otimismo de futuro. Mas acho que é isso. Queria assim, pra terminar com uma mensagem boa, né? Eu acho que talvez a essência do que a gente conversou aqui é um pouco disso. A gente tem um potencial produtivo absurdo, de criativo absurdo. Pô, o brasileiro, a nossa capacidade de adaptação. É só a gente acreditar mais na gente. Então, viu, você que é brasileiro, o que você tá fazendo não é pior do que a galera tá fazendo lá fora. Se você racionalmente for olhar o que você tá construindo e comparar de verdade com o que tem lá fora, faz esse exercício. Provavelmente você vai ver que você teve sacadas mais inteligentes. Toda vez que eu pensava em ir pra fora, e hoje você já sabe um pouco que a gente, uma empresa minha de finanças, até junto com o Júlio, a gente tá pensando nessa ideia de internacionalização, de ir pra fora. A gente sempre tinha muito essa barreira de, você, não, pra que você vai fazer isso lá fora? Lá eles já fizeram, já tô há 5 anos na sua frente, já fizeram tudo isso, e vai ser muito difícil, sei lá o quê, série de empecilhos que a gente coloca, e na verdade, quando você vai ver o seu produto e comparar com o que tem lá fora, você vai ver que o seu produto é melhor do que eles têm lá. Então, é só essa barreira mesmo de sentimento de vira-lata mesmo, de achar que o que você faz não é bom o suficiente, sendo que eu tenho certeza que a gente começar a expor pro resto do mundo o que a gente faz aqui, a gente vai se surpreender e talvez eles se surpreendam até mais do que a gente, olhando pra nós. Com certeza. E assim nós encerramos o Foco Jurídico. Muito obrigado pelo papo. Amigo, sempre bom estar contigo. Muito bom. Com certeza teremos uma próxima conversa, porque senão a gente fica aqui o dia inteiro, porque papo não falta pra gente. Falou, abraço, até mais. Valeu.